A gente está recebendo o professor Gisomar Moraes. Bem-vindo, professor, a, nosso quadro aí, nosso Boa, super bem-vindo. live aí. E assim, só para passar depois a bola para ele, eu só vou completar. Então, assim, eu acho que a gente, cara, tem que parar com isso, essa questão de autodestruição, que tudo que a gente faz é ruim. E a gente vai lá fora, a gente vê que lá é pior do que aqui, cara. A gente viu as Olimpíadas aí de Paris, como foi esse escárnio aí, essa situação deplorável aí, que muita gente estava falando que em 2016 o Brasil fez uma Olimpíada que botou todos os adjetivos, aquela cultura de cancelamento, né? Então eu acho assim que a gente tem que parar com isso, né? Mas aí é como o Gabriel falou, é usar o próprio veneno contra eles e para a gente chegar no patamar de quê? De alcançar mais brasileiros, mais nacionalistas, nesse intuito de quê? De crescer esse movimento que, como o comandante veio aqui e falou, está crescendo, né? A gente tem jovens, tem aquele pessoal que começou a plantar sementinha. Então, eu acho que o passo mais principal é isso, é a cultura. É a gente valorizar o carnaval, festa junina, nossa música, nossos escritores. Assim, o Brasil não precisa de ninguém, gente. O Brasil ele pode caminhar com as próprias pernas e tirar essa mentalidade que a gente sempre foi colonizado, né? Eu acho que como o Thales veio aqui e apresentou o ponto de vista dele, que foi muito bem certeiro, a gente ainda tem a mentalidade colonizado, né? E essa parte aí veio através da cultura. Então, assim, com o tempo, a gente foi vendo os cancelamentos da nossa própria cultura, que é uma cultura diversa aí. Eu sou do Rio, sou amante do carnaval. Carnaval, assim, eu falo que eu conheço muito do Brasil através do carnaval. Tem muitos sambas e enredos muito bons, né? Então, eu acho que a gente tem que bater nessa tecla e pegar a cultura. E vamos fazer aquele quadro lá, Renzo, que a gente está conversando aqui de falar desse ponto. Eu acho que vai ser bem esclarecedor para muita gente aí passar a bola aí para o Jusemar para ele falar um pouco, botar o ponto de vista dele, e é isso. Bem-vindo, professor. Primeira vez aqui no canal do Brasil Grande. Espero que goste. Aqui estamos entre amigos, entre nacionalistas. Uma Já era conversa para ter bem. vindo outras vezes, né? A gente até tinha pensado em trazer você para fazer alguns react, alguma coisa, mas a gente vai fazer ainda. Vai fazer, vai fazer. Vai Bem, lá, professor. vamos lá. Primeiramente, uma boa tarde a todos e todas, aos amigos que estão aqui conosco, aqui inicialmente. Grande Miguel, grande Renzo, professor Renzo, Luiz, Cristiano, acho que eles ainda não os conheciam ainda assim, né? Face to face, cara a cara. Mas para mim, antes de mais nada, uma grande honra, uma felicidade muito grande. De fato, já éramos para termos aí combinado, né? Um quadro ou talvez uma participação, mas é aquela coisa, né? Aquela correria. Como um amigo meu, o nosso amigo Tamir Felipe, não sei se vocês conhecem ele está sempre dizendo, né? O brasileirinho está sempre correndo atrás, né? Do seu sustento e da nossa luta diária, e não é diferente para ninguém, independente de profissão, de área, de carreira. Hoje, sabadão, ainda estava difícil. Até tinha combinado com o Miguel da gente fazer aqui a nossa participação na parte da manhã, mas infelizmente fui pego aí numa urgência, mas estamos aí, estamos aí. Eu consegui ouvir, inclusive, alguns trechos ao longo, né, da manhã, finalzinho da manhã, comecinho agora da tarde, consegui pegar alguns pontos. Acho que as participações, como sempre, grandiosas aqui no Brasil Grande, por isso eu não tenho nem o que falar da minha felicidade, da minha alegria de estar podendo aqui participar, e espero possamos, né, futuramente aí, continuarmos também com as nossas contribuições. Eu gostaria só de começar mesmo, assim, como eu disse, eu ouvi algumas excelentes participações, né? Os assuntos são variados, né? Os assuntos que nos interessam, né? Que tocam aos nossos grandes interesses nacionais são dos mais variados, né? Sempre que chega no dia 7 de setembro, essa comemoração que nós estamos hoje aqui prestigiando, né? Eu sempre fico me fazendo alguns questionamentos que são recorrentes, infelizmente, né? Coisas que nós estamos na luta para tentar resolver e solucionar no nosso país, né? E vocês falaram diversos temas aqui, seja do campo da geopolítica, seja do campo nacional mesmo, dos nossos problemas internos, né? A questão da nossa política, enfim. Mas, assim, é algo repetitivo, que isso muitas das vezes nos entristece demais. Vocês aqui são, eu não vou dizer bem mais, mas um tanto quanto mais jovens do que eu, né?
mas já estão muito cientes e conscientes de tudo isso. Eu já passei por algumas etapas, né? Já tive um período de maior esperança no nosso futuro. Ultimamente, os acontecimentos, né, que têm nos atingido têm desafiado muito esse tema da esperança, porque são momentos realmente muito difíceis que nós passamos, né, nas mais diversas áreas, e também aqui não preciso ficar repetindo, aprofundando, a gente pode, se for o caso, depois escolher um ponto mais específico, mas na área da educação, que eu me dedico, né, na área da justiça, que também é a minha área, onde eu me dedico também em razão da minha carreira como advogado. Estamos passando, inclusive, essa semana, eu estou preparando um vídeo que era para ter saído hoje, talvez saia amanhã lá no canal, fazendo um resuminho básico só do que aconteceu essa semana em termos de questões ligadas à justiça. Nós temos essa questão das bets, né, essa investigação absurda que foi feita aí, né, com prisão de celebridades. Tivemos um caso que foi decidido lá de forma monocrática pelo Toffoli, né, relacionado com o caso da Boate Kiss, um problema bastante complicado também, trouxe aí uma questão bastante desafiadora para o direito, né, enfim. E, para coroar tudo isso, tivemos ontem essa crise monstra da área dos direitos humanos, né, no governo Lula, aliás, uma saia justa tremenda, né, você vê na véspera dessa comemoração do 7 de setembro e todo esse imbróglio, essa questão identitária, que toca também assuntos que vocês falaram aqui, uma questão dramática, mas muito dramática, é difícil até de definir, porque de um lado é um homem negro, de outro lado uma mulher negra, né? Então, olha, é uma situação muito complicada, muito desafiadora. E aí fica, né, esse é talvez um primeiro questionamento que eu gostaria de propor aqui, né? Só me desculpa, vai por eliminação. Ah, ele é negro, mas é hétero, então descarta. Vai para eliminação da agenda. Renzo, é difícil, cara, porque de qualquer lado que você for ali, você tá numa situação dramática. É difícil, cara, é muito difícil. Mal comparando, né, um caso emblemático também, seja do âmbito político, do âmbito jurídico, foi considerado o primeiro julgamento do século, que foi o caso do O.J. Simpson. Eu abordei na minha tese de doutorado essa questão, né? Você vê, mais assim, mal comparando, mas é um drama terrível, porque tem a questão do racismo, tem a questão da violência doméstica, questão do homicídio, né? Então, assim, para todo lado que você vai, tá errado, para todo lado que você vai, tá certo. Então, é um drama, é uma situação que, para a justiça, não tem muita solução, né? Nós somos também, temos aqui o Renzo, que domina muito o campo da filosofia, né? Talvez seja um desafio para a filosofia, mas para o direito, para a área jurídica, é quase que uma questão sem solução. Não vai sair ninguém satisfeito de uma questão como essa. Mas a reflexão que eu queria propor, né, assim, não sei se já foi respondida, talvez já tenha até sido levantada, é mais ampla mesmo, no sentido de que o que nós temos de fato a comemorar nesse 7 de setembro, né? O 7 de setembro, ele evoca a questão da liberdade, da independência, da soberania. Vocês já abordaram muito bem isso ao longo do dia. Até esse momento aqui, eu tenho certeza que ainda vai avançar muito. Mas esse é um tema central, né? Acho que ainda é uma questão tradicional, ela está relacionada com esse dia, mas eu me vejo muitas das vezes assim, um tanto quanto chocado, até com a falta mesmo de noção que muitas pessoas têm ainda de algo tão básico e fundamental que é a liberdade, né? Confunde-se liberdade com libertinagem, confunde-se liberdade com, assim, hoje a discussão inclusive é se o nosso conceito nacional, constitucional de liberdade, ele comporta esses conceitos que têm sido também importados, né? Aquela liberdade absoluta de expressão, por exemplo, que está na primeira emenda da Constituição Americana. E aí tem todas essas questões, né, que a gente pode, talvez, refletir, e assim, também sem querer cortar muito o assunto que vocês extraem. Eu quase fiquei, eu já vou finalizando, fiquei quase um pouco constrangido aqui, porque vocês podem ver que eu estou rodeado de cultura americana aqui, né? Ó, Star Wars, jogos aqui de RPG, né? Tem um Batmanzinho ali da DC Comics, né? Então, assim, o pessoal que está assistindo, nacionalista, não quero dizer que eu não desvalorizo a nossa cultura, mas tem aqui também artesanato do Nordeste, mineiro, que eu sou de Minas, tem uma mistura, né? Tem uma mistura toda aqui em relação à cultura, literatura também, claro, né?
Graciliano Ramos, João Guimarães Rosa, que eu sou grande admirador. Mas, enfim, a questão da cultura é um ponto também muito importante para a gente poder depois, se quiserem, a gente abordar alguns pontos. Por hora é isso, mais uma vez, assim, agradecer mesmo a oportunidade, estaremos aqui, né, nesse comecinho de tarde, metade da tarde, para a gente eventualmente debater aí, e, mais uma vez, fico muito feliz de estarmos aqui. E obviamente a gente vai convidar você para você comparecer aqui, para a gente poder fazer algum conteúdo aí interessante. Sabe onde tem aquela questão dos bilionários, né, Renzo, que a gente falou outro dia, né? Você falou sobre estava na leitura aí da biografia do Elon Musk. Elon Musk mesmo? Elon Musk. Pois é. Eu leio muita biografia, né? Então eu vou procurar, vou lá no Soros, vou no Musk, para a gente poder trazer um conteúdo aqui. Ó, o professor Diego chegou aí. O Renzo é quase que um psicopata, né? Ele estava esses dias lendo aí a biografia, sei lá, um livro do Pablo Marçal. Puta que pariu! Nossa, cara, eu quase tive um ataque, assim, eu quase bati a cabeça na parede. Falei, nossa, tá ficando maluco. Eu não li a biografia daquela Câmara, cara. Pô, pula, pelo amor de Deus. Quando chegou em 50, eu li 50 páginas e já tava ficando maluco, com sono, já tava me batendo assim. Vi vocês comentando lá no grupo sobre isso daí também. Isso aí. Renzo, professor Cristiano, eu já te passo a palavra, Cristiano, só para falar, bem-vindo ao Diego Abreu, professor Diego, canal Língua Pátria, vai estar aqui na live de hoje. Mas não, Cristiano, pode falar, depois eu passo a palavra para o Diego. Essa questão da cultura até levanta um debate muito interessante. Sabe onde que a coisa pega? Eu recebi há algum tempo alguns amigos de fora da Rússia e eles fizeram a minha seguinte pergunta: quais são, que desenhos vocês brasileiros assistiam na infância? E eles estavam falando, né, dos desenhos soviéticos que eles assistiam, que eram desenhos, aliás, bastante educativos, inclusive antirracistas também, muitos deles. E eu tive que ser bem sincero, não, que desenho nós brasileiros assistíamos? Eu, pelo menos, quando era criança, assistia na Rede Globo, basicamente 2 tipos de desenhos. Desenhos americanos, né? Tinha, inclusive, comandos em ação e tal, normalmente aquela coisa bem americanizada. Tinha um desenho só que tinha um personagem brasileiro, que, aliás, não era nem desenho brasileiro, era um desenho também americano, Capitão Planeta. Tinha um personagem lá que né, era o do coração, que era um brasileiro, que sempre eu e meus primos, quando assistia, a gente vibra, que legal, um brasileiro ali no desenho. E, claro, o outro era desenho, não era desenho, né, eram seriados, novelas japonesas, né, Jiraiya, Jaspion, né, que a reação era um pouco diferente. Quando aparecia alguém ocidental, né, fosse negro ou branco, então, né, causava uma certa, digamos, uma certa empatia adicional, né, por ele se dissociar ali dos demais asiáticos. Mas onde que eu quero chegar? É que muitas vezes falta para o brasileiro, já desde a mais tenra infância, elementos culturais que possam repassar a questão da identidade brasileira, de valores. A gente vê que hoje nem desenho passa mais, né, na TV aberta. E desenhos brasileiros quase nunca, aliás, passaram. Acho que fizeram uns aí, Smilinguido e tal, mas né, também não foi de grande repercussão. Então a gente vê que basicamente já da infância nós acabamos sendo muitas vezes colonizados com valores que né, muitas vezes são até mesmo estranhos à nossa cultura, à nossa história. Esse é o ponto, Cristiano. Você me permite um rápido comentário, né? Depois pode comentar. Acho que você já fez, você decifrou, inclusive, a senha que eu joguei aqui, né? Primeira questão geracional. Eu sou, né, claramente aí da década de 80. Minha infância foi na década de 80, depois comecinho ali minha adolescência na década de 90. Então a gente era bombardeado por isso, né? A Caverna do Dragão, você muito bem lembrou aí, o Comandos em Ação, Transformers, todos esses ícones aí da cultura pop, né? Mas que eles até assim, há uma certa linguagem universal, né? Eu acho que não vamos desprezar isso também, né? Sei lá, quando você fala, como eu falei aqui, se a gente usar uma palavra, liberdade, existe um conceito universal de liberdade. Claro que cada cultura, cada estado vai decifrar isso, vai criar um significado para isso.
né? Mas é fato que ali também há eles embutem, né, ainda que numa linguagem ainda subliminar, valores que são deles, não são os nossos, né? Ou pelo menos há uma diluição muito grande, né, de valores ali, que sem querer, querendo, a gente absorve isso, e vejam vocês, né, eu mesmo já, de longa data, um adulto, já formado ainda, sou obrigado a reconhecer, e agora não tenho mais como me desvincular disso, de valores e gostos, né, e estética que vem de outras culturas, infelizmente, né? Então, é uma questão realmente desafiadora, e a gente não vê, talvez, até uma saída, uma solução para tudo isso, né? O pessoal tá lembrando aí, ó, Naruto, aí tem Dragon Ball, enfim, né? São todas culturas né, que a gente valoriza, a gente quer conhecer, a gente quer saber um pouco delas, mas, ao mesmo tempo, vai deixando de lado aquilo que nos faz a nossa identidade nacional, né? É isso, cara, é bastante complicado, né? E, enfim, o Renzo aí vai contribuir até melhor, talvez. Só queria comentar rapidamente. Pô, eu gosto muito dessa questão da literatura, do conteúdo, né, dos Estados Unidos. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é aquela autocrítica que eles fazem. Eles fazem uma autocrítica, a gente não pode esquecer disso. Por exemplo, nos quadrinhos, você pega, por exemplo, o Juiz Dredd, eu não sei se vocês conhecem. Pô, aquilo ali é uma zoeira com a cultura a política americana, assim, que é um negócio... Pô, toda vez que eu leio aquilo ali, eu dou muita risada. Porque é sempre uma zoeira, né, uma provocação com que os Estados Unidos com que os Estados Unidos pode ainda se tornar no futuro, né, aquela coisa da guerra civil, do conflito interno dentro da sociedade deles, né, as questões que tocam muito na sociedade deles e que também tocam na nossa, né? Então, eu gosto muito desse tipo de literatura de lá. Você tem, por exemplo, Conan, o Bárbaro, não sei se vocês conhecem, é a mesma coisa, a mesma pegada, aquela coisa de uma civilização de bárbaros, né, ali e tudo mais, que faz referência também aos Estados Unidos, à sociedade americana. Então eu vou muito mais o próprio Batman também, você falou do Batman aí, o Batman também reflete, né, aquela loucura, aquela psicose, aquela psicopatologia que existe muito forte na sociedade americana, a questão da depressão, que é muito forte aí, a questão do uso de drogas. Você vê que os 99% dos vilões do Batman são malucos, né? O próprio Batman é maluco, né? Ele próprio é maluco também. É um Coringa e é um trauma, né? No mínimo é um trauma que ele carrega, né? Por conta da violência. No mínimo, é um cara traumatizado ali e que basicamente não saiu da sua infância, né? Ô, Renzo, com a quantidade de Cracolândia que tem nos Estados Unidos, né? Com a quantidade então é bom a gente sempre refletir sobre isso. É bom a gente sempre refletir, pegar esses pontos, para poder até ter uma análise mais profunda, até mesmo na questão dos quadrinhos, e para a gente poder observar o que é os Estados Unidos também. Para a gente não ficar só nessa coisa. Como é o Comando para Matar lá do Schwarzenegger, o cara lá, o Rambo, que vai não sei aonde, mata todo mundo, é o fodão. Mas ele também tem a questão, só para passar para o Diego, a questão dos filmes, aí aquele filme Platoon, que foi até o Oliver Stone, que entrevistou o Putin, inclusive. Pô, aquele filme é foda. E mostra exatamente a questão da guerra do Vietnã, como é que o soldado norte-americano se encontrava ali. O Oliver Stone, inclusive, é um autor muito crítico, né, muito crítico, muito autocrítico ali da questão da política, da cultura americana. Isso é muito bom. Nós chegamos aqui para poder falar de cultura americana por questões que apreciamos de algum modo a cultura americana, e nós precisamos entender o que é válido e o que não é válido, né? O Diego mesmo toca muito nesse ponto no canal dele, né? É o carro-chefe, eu diria, inclusive, né? Então ele vai poder falar muito bem sobre essa questão. Tem familiar que mora nos Estados Unidos, já morou nos Estados Unidos, então conhece perfeitamente, e é um defensor do Brasil, da língua portuguesa, professor de letras da UFRJ, então vai falar com muita propriedade aí. Vai lá, Diegão, tá contigo. Rapaziada, estão me ouvindo bem aí? Sim. Então, beleza, então. Boa tarde para todo mundo. Quero dizer que é uma alegria estar participando aqui. Eu estou gostando desse modelo, como vocês estão fazendo, que está uma coisa mais parecida com uma conversa. Eu acho que isso aí é mais interessante até do que a gente fazer palestra aqui. Não que a gente não pudesse ficar 1 hora falando sobre a independência do Brasil, sobre a história brasileira. Para mim é sempre uma alegria falar do Brasil, mas eu acho que, aproveitando que eu já estou entrando no meio de uma conversa, né, eu não vou ser o cara chato que vai levar essa conversa para outro canto.
Então, eu vou pegar o gancho do Miguel aí, que ele falou sobre cultura, até do professor Jusemar, não o conhecia, inclusive é um prazer para mim estar conhecendo tanto ele quanto o Cristiano. O Renzo eu já conheço, já foi no meu canal, é um cara de casa, já abre a porta da geladeira aqui em casa, já coloca o pé no sofá, então já é uma pessoa, já quase um familiar nosso. Mas, assim, de modo geral, pegando o gancho aí do que o professor Josemar falou, aqui no Brasil a gente flutua, de modo geral, quando vai falar de cultura, entre dois polos que me parecem ser dois polos completamente equivocados. De um lado, você tem o viralatismo, que é aquele cara que fala que a cultura brasileira não presta, que é tudo um lixo, que é tudo um chorume, que é tudo uma desgraça, que infelizmente hoje em dia é um polo majoritário, mas num passado relativamente recente, e hoje em dia ainda temos alguns representantes, você também tem uma espécie de um policarpismo, né? Pegando aquele personagem tradicional do Lima Barreto, que é o Policarpo Quaresma, que é aquele cara meio estilo caricatural, aquela coisa meio Zé Carioca, que ele quer voltar à língua tupinambá e quer se livrar do resquício do colonialismo europeu, que é uma coisa completamente caricata. Me parece, pegando o exemplo aí do professor Josimar, que o caminho correto da gente pensar essa relação entre culturas, porque nenhuma cultura ela é isolada, nenhuma cultura ela vive numa redoma, todas as culturas elas interagem, e todas as culturas têm elementos positivos e elementos negativos, coisas das quais a gente pode se apropriar, até para a gente poder se enriquecer, e a cultura brasileira é um grande caldeirão. Talvez o grande atributo, a grande característica da cultura brasileira seja esse sincretismo, essa capacidade de caldear elementos heterogêneos e formar ali uma síntese tropical, uma síntese abrasileirada. E existem elementos positivos e elementos negativos em qualquer cultura. Então, por exemplo, o problema fundamental da nossa relação com os Estados Unidos não é o fato de a gente se apropriar de elementos da cultura americana, até porque existe muita coisa boa que foi produzida na literatura americana, no cinema americano. Eu mesmo sou um grande leitor do Ernest Hemingway, já dei muita aula sobre ele. Eu acho que é um dos autores mais interessantes do século XIX. Os Estados Unidos produziram uma literatura que é uma literatura muito interessante, a literatura puritana, a literatura colonial dos Estados Unidos. Então tem muita coisa boa que pode ser apropriada de lá. A música dos Estados Unidos, a música negra dos Estados Unidos, aquilo é uma riqueza, um tesouro que está disponível para todo mundo. O problema é que, de modo geral, especialmente nessa indústria cultural que chega para a gente aqui no Brasil, a gente só se apropria daquilo que os Estados Unidos produziram de pior. Esse é que é o problema. Então, eu não vejo problema nenhum, por exemplo, que a gente se aproprie de elementos dessa cultura mais teen dos Estados Unidos, que são elementos positivos, os próprios HQs. Tem muita coisa boa lá. E muitas vezes o HQ serve como uma espécie de um caminho para que o jovem, para que o adolescente comece a entrar nesse mundo da literatura. Dificilmente um adolescente vai começar a ler uma obra mais densa antes de passar por essa literatura, que é uma literatura, entre aspas, mais acessível. Então, eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Agora, o problema é, em primeiro lugar, quando a gente se apropria de elementos que são absolutamente rebaixados da cultura dos Estados Unidos e que são elementos, inclusive, que são desprovidos de uma própria identidade dos próprios Estados Unidos. Então, por exemplo, essa chamada música pop, só para a gente pegar um exemplo aqui bem caricato. Essa música pop, ela não tem nenhuma aparência, nenhuma identidade da própria cultura dos Estados Unidos. É uma coisa pasteurizada, é uma coisa absolutamente cosmopolita, em que você não tem a presença de elementos da música negra americana, em que você não tem a presença de elementos da música country americana. Você tem lá uma espécie de um template, um moldezinho, e você coloca qualquer tipo de estilo musical dentro daquele templatezinho da música pop. Então você pode pegar uma música sertaneja brasileira, você pode pegar um axé, pode pegar um forró, uma música folclórica da Tailândia, você transforma tudo numa espécie de um caixotezinho de música, como é aquela chamada música pop dos Estados Unidos. Então você tem esse problema, que é um dos problemas fundamentais, que é essa importação daquilo que existe de mais vulgarizado e mais pasteurizado desses elementos da indústria cultural dos Estados Unidos. E tem um segundo problema, que normalmente vem encavalado com o primeiro, que é a importação de produtos, de mercadorias culturais, que elas vêm infundidas com um discurso político. Esse que é o problema. Então, o problema maior do filme do Rocky Balboa, do Rambo, não é nem aquela coisa narrativa esquemática, aquela narrativa pastelão, aquela coisa completamente pasteurizada. Mas é porque vem... O cara fodão que mata 30 pessoas ao mesmo tempo. Isso, exatamente. O Rambo, eu acho que é o Rambo 2. A bala nunca acaba, né? O cara tá atirando e a bala não acaba. É infinita, né? O pente é infinito do cara.
Pô, Cara, você pega aquele Comando para Matar, não sei se vocês já viram, que é o Schwarzenegger que faz. O maluco pega um tronco de sei lá quantos quilos, aquela porra, sai andando assim, porra. Você vê que é uma loucura aquilo ali. eu gostava muito daqueles filmes da Sexta-feira 13, que era do Jason. E aí eu assisti, aquilo era uma coisa maravilhosa, bicho. Acho que é Jason em alto mar, alguma coisa, Sexta-feira 13 em alto mar. Os caras estão lá numa festa, num iate, aquela coisa, aquela cena, aí aparece o Jason lá do nada. O cara era espécie de empata foda, né? Ele chegava lá. E tal, aquele agarra. Na hora que a festa estava começando a ficar boa, ele aparecia, começava a matar todo mundo, aí um cara tirava, não sei de onde lá, uma metralhadora e jogava o cara em alto mar. Aí cortava para a cena do barco. Meu irmão, o barco estava quase voando, assim, parecia uma lancha. Chegava, o barco atracava lá na costa. Não dava 10 segundos depois, aparecia o Jason. Cheio de alga, assim, como se estivesse vindo nadando. Então, assim, é uma tosquice, é uma mentirada. Agora, mas pode falar, Cristiano. Vocês sabem de onde que vem essa história, né? De tirar a metralhadora, de um cara sozinho matar não sei quantos com metralhadora. Você sabe de onde que vem essa inspiração, né? A minha tese é que ela vem, na realidade, do cinema italiano. Italiano, principalmente dos anos 60, do chamado gênero faroeste italiano. Você pegar, por exemplo, o Django, não o Django, agora o remake. Muita gente não sabe que ele é um remake, mas o original, o personagem principal, ele carrega o tempo... Inevitavelmente, eu tenho que dar esse spoiler aqui. O personagem principal carrega todo o tempo um caixão. Todo mundo fala, não, o que tem aí nesse caixão? O que tem, né? Quem foi que morreu e tal, não sei o quê. Não, tem tudo aqui. E aí é exatamente uma metralhadora, que, aliás, não é uma metralhadora, digamos, histórica. Né? Esses filmes de faroeste, eles têm muitos elementos, digamos, ahistóricos, eles vão muito mais pela trama em si do que pela história. Porque naquela época que se passa o filme, as metralhadoras eram do tipo que você tinha que rodar. E aquele usa para... Era aquela Maxim, né? Aquela Maxim que você fazia ela girar, né? E ele usa uma metralhadora para dizimar uma tropa inteira do Ku Klux Klan, inclusive derrubar o major lá, que é o grande vilão do filme, exatamente usando essa metralhadora automática. Aí, nos anos 80, basicamente, eles copiam essa receita. Tem um filme do faroeste italiano chamado Navarro Joe. Eu não sei como que isso traduziram para o português, porque às vezes os títulos eles botam diferente. Excelente filme. O Rambo, ele pega muita coisa dele também. Pega muita coisa... A gente vê muitos elementos em comum. Normalmente se diz que, né, nas artes, e não só nas artes, né, o próprio Vygotsky coloca que é uma tendência natural do homem copiar. Aí muitas vezes o pessoal quer jogar pedra no Wagner porque ele dizia que os judeus eram muito bons em copiar, né, como se isso fosse um demérito. O que, no meu humilde entender, não é. Olha só, vou pegar esse gancho rapidinho. O Star Wars que vocês estão vendo aqui, né? E a gente falando sobre essa miscigenação cultural. O George Lucas, o que ele fez para conceber a história do Star Wars? Ele pegou um Kurosawa, sobretudo lá a ideia dos samurais, né? Os Jedi, que seriam uma espécie de samurai, e o western, que você lembrou aí agora, Cristiano, né? Então aquele lance, né, do herói, né, a jornada do herói, do Campbell também, tudo isso daí. Mas mostra que mesmo os americanos, eles vão beber na fonte, né, de outras culturas. Então, a inspiração, né, a linguagem, como estou dizendo aqui, eu acho que sempre eu acho que independente da cultura, uma boa obra é aquela que vai além dos seus próprios limites territoriais. É aquela que tenta conversar com a humanidade, de um modo geral, dependendo da sua cultura. Eu acho que as grandes obras, se a gente pegar os grandes clássicos, em qualquer área, na música, na literatura, no cinema, são aqueles que conseguem, né, de uma certa forma, conversar com todo mundo, com todas as pessoas, independentemente da sua localização geográfica, da sua cultura mesmo, da sua tradição. Acho que esse muitas vezes até um grande desafio, né, de quem compõe, de quem cria, de quem faz arte de um modo geral, né? Então, por aí a gente vê também. Claro, estamos aqui hoje tentando enfocar aqui essa data histórica, que é a independência, né, do Brasil e tudo, e a gente tem também esse compromisso com os valores patrióticos e nacionalistas, claro. Mas a gente também tem que ter esse olhar, né, eu penso assim, né, em relação ao todo, né, à humanidade como um todo. E a arte, ela permite isso, né, eu acho que o Diego pode falar muito bem. Mas eu só queria fazer uma rápida... Quando o Diego falou aí dos filmes, né,
eu estava me lembrando aqui quando foi que me caiu a ficha, inclusive, a gente está entre quase, pelo visto aqui, nós estamos entre nerds, né? Nerds nacionalistas, né? E, caiu a ficha quando eu assistindo, olha só, o Superman, ainda do Christopher Reeve, né? E tem uma determinada cena, eu não lembro agora se é no primeiro ou se é no segundo, que ele vai lá voando, né? Aquela cena toda, e com uma bandeira americana, cara. Foi aquele momento que eu falei, putz, mas então calma lá, né? O cara, no fundo, ele é o herói americano, não é o nosso, né? Exato. Sabe, quando cai a ficha, você fala, caralho, olha só, né? Então, assim, eu Mas- tô aqui, eu tô ali preso no filme, eu estou entendendo, eu tô gostando daquilo ali, mas no fim, cara, são eles primeiro, depois Cara, o resto. tinha o meu pai tinha um VHS, na época do VHS ainda, de um filme antigo, eu creio que seja americano, não sei se era americano ou inglês, que era um filme chamado Gungadin, que era um filme que se passava eu acho que no antigo Império Britânico lá, não sei se era em Bengala ou se era em alguma região lá do Rajastão, na Índia, e aí você tinha a história desse cidadão, que era o Gungadin, que ele era uma espécie de um encarregado do exército britânico, e o sonho dele era se tornar um militar do exército britânico. E aí eu lembro que quando eu era criança eu assistia aquilo, um filme em preto e branco, assim, com uma qualidade bem ruim, mas eu gostava de ver, porque eu simpatizava com a história do Gungadin. Eu achava de uma coisa linda e tal, ele querendo virar militar. Eu achava uma sacanagem que os indianos faziam com ele, porque não deixavam ele se tornar militar, trabalhavam muito com aquela questão, por exemplo, do sistema de castas da Índia, como que ele era oprimido por aquele sistema e tal. Então tinha uma narrativa que de fato encaminhava você para você ter uma visão antipática, antagônica em relação aos indianos, que estavam lá lutando pela sua libertação, e uma visão simpática em relação aos ingleses, que queriam integrar o Gungadin, mas não podiam. Aí, beleza, eu assisti aquele filme quando era criança, e o tempo passou, eu meio que me esqueci daquilo. Aí, um dia, muito tempo depois, já adulto, foi recentemente isso, eu estava aqui na internet, no YouTube, e apareceu para mim um vídeo, que era uma palestra do Ariano Suassuna. E aí ele falando exatamente sobre esse filme, fazendo uma análise de como que naquela história, dizendo também a mesma coisa, que ele gostava do filme, que ele ficava chorando quando o Gungadin morria, mas ele dizendo como que nas entrelinhas daquela história você tinha toda uma narrativa, que era uma narrativa que visava apresentar uma visão simpática, uma visão positiva daquele empreendimento colonial britânico, e uma visão negativa que quase que legitimava a colonização dos indianos, como se fosse de fato um processo civilizatório, como se os ingleses estivessem lá de fato para poder combater aquela estrutura de castas, que seria uma estrutura opressora, parará pererê. E isso a gente observa muito nessa cultura mais besteirol dos Estados Unidos, porque é claro, Rambo, esses filmes, Chuck Norris, ali é uma coisa muito explícita, né? Chega a ser até tosco a forma como aquilo é projetado para a gente desse excepcionalismo americano. Eu lembro que eu assisti recentemente um filme também, essa coisa de reunião de amigo, né? A gente marca de tomar uma cerveja, fazer um churrasco, aí surgem esses filmes e eu assisti. Que era um filme de uma tropa de americanos que iam, entre aspas, libertar uma comunidade, parecia ser no Oriente Médio, algum país lá do Oriente Médio, era aquela coisa. Os americanos, bonzinhos, justiceiros, com os ideais, se sacrificando para poder libertar aquele povo bárbaro das suas lideranças tribais e por aí vai. Agora, me parece muito mais eficiente uma narrativa que é injetada em parte dessa cultura mais de massa, da indústria cultural que chega para a gente aqui no Brasil, chega no mundo inteiro, que a indústria cultural dos Estados Unidos ela é hegemônica no mundo inteiro, em parte pela sua própria qualidade, que tecnicamente é muito bem feito, e em parte também pelo próprio poder, pelo soft power dos Estados Unidos. Esses filmes, por exemplo, que aparecem na sessão da tarde, filme besterol, aquele filme do cachorro que luta karatê, do macaco que joga vôlei, esse tipo de filme, ali você tem uma narrativa que ela não é tão explícita, mas que se entranha muito mais, justamente por ser mais implícita, por ser mais sutil, na mentalidade, no ideário das pessoas, que é aquela coisa, aquele modelo da classe média americana, que é vendido como se fosse uma espécie de um referencial civilizatório para a gente aqui no Brasil. Por quê? Porque a história não tem nada a ver com aquilo. A história é o macaco que salva a menina que está doente. Essa que é a linha principal da história. Agora, de fundo, quando você vai ver, por exemplo, a forma como os bairros
dos Estados Unidos são apresentados, aquele modelo de casa americana, em que todo mundo tem uma casa ampla, com 2 vagas de garagem, em que as criancinhas elas vão para a escola e fazem lá a sua vendinha de garage sale, e que vão, e a menininha com 15 anos de idade quer entrar para o time para ser líder de torcida, e o cara ele quer ser jogador. Então ali você tem uma espécie de um estereótipo do que são os Estados Unidos, que é uma coisa que penetra muito. Então, por exemplo, eu morei nos Estados Unidos, a minha mãe ela é americana, parte significativa da minha família que migrou para os Estados Unidos, tiveram filhos, casaram, então hoje em dia a maior parte da minha família materna, ela é ou de brasileiros que foram morar nos Estados Unidos e se naturalizaram americanos, ou então de americanos mesmo, pessoas que nasceram lá. E eu já morei durante muito tempo lá nos Estados Unidos, então a realidade que eu observava lá e que eu extraio do meu contato, da minha conversa com os meus familiares ou com os meus amigos, que eu ainda tenho muitos amigos lá, é muito, mas absolutamente diferente disso que é vendido, tanto através dessa indústria besterol, do cinema americano da sessão da tarde, quanto através desses coiotes, desses atravessadores. Vira-latas, né? Isso, desse pessoal que fica aqui, ó, fique rico nos Estados Unidos, venha para cá, que aqui você, com uma semana de trabalho, você compra uma Ferrari. Aí você entra lá no Instagram do cara, você vê que o cara ele tem uma empresa de facilitação, ele é um facilitator de imigração, esse tipo de maravilha. Então, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar, ou pelo menos de levar em consideração a versão que eu trago do que é a vida nos Estados Unidos, que é uma versão realista. Que não é dizendo que os Estados Unidos são tão pobres quanto o Bangladesh, não é dizendo que nos Estados Unidos tem tanta violência como tem na Cidade do México, mas é deixando claro que os Estados Unidos também são um país que sofre de uma série de problemas que nós também experienciamos aqui no Brasil, que tem muita violência, que tem muita criminalidade, que tem problemas que são problemas gravíssimos relacionados com o uso de drogas, especialmente na região onde minha família mora, lá na Califórnia, aquilo é uma coisa terrível, terrível. Eu morei lá nos Estados Unidos, numa região que é uma das regiões consideradas uma das regiões mais ricas dos Estados Unidos, que é aquela região de Orange County, que fica próximo ali de Los Angeles, onde ficam os milionários americanos e por aí vai. Rapaz, próximo da onde eu morava lá, você tinha uma espécie de um mini Skid Row, uma mini Cracolândia, com uma quantidade gigantesca de pessoas que estavam lá jogadas na miséria mais absoluta, especialmente por conta de opioides. Isso daí foi antes, inclusive, da popularização do fentanil. Hoje está infinitamente pior. A minha mãe, que é naturalizada americana, já foi assaltada umas 10 vezes. Eu, aqui em São Gonçalo, nunca fui assaltado. Não é de querer dizer que a Califórnia é mais perigosa que São Gonçalo, aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas é só deixando claro que existe uma distância muito grande entre esse mundo colorido que é pintado por essa indústria cultural americana e que chega para a gente já chegava para a gente através desse cinema, da mídia mais tradicional da televisão, e que hoje chega de uma maneira ainda mais avassaladora através dessas chamadas mídias alternativas, em que você entra, por exemplo, nessas culturas mais de massa do YouTube, esses canais, esse pessoal que fica malhando, esse pessoal que mora lá nos Estados Unidos e apresenta uma realidade americana que não é a realidade, de fato, que é experienciada pela grande maioria dos próprios americanos, que é uma vida de milionário, como se todo mundo que fosse para a Flórida, que fosse para a Califórnia, se tornasse da noite para o dia um milionário. E isso chega para a gente, fundamentalmente, através da cultura. Chega para a gente através tanto dessa cultura de massa do cinema americano, quanto dessa cultura dita alternativa, que de alternativa tem muito pouco. E o pior de tudo, para passar a palavra para vocês também, por conta dessa inflamação desse conteúdo lixo que a gente importa dos Estados Unidos, a gente acaba, inclusive, perdendo a oportunidade de importar as coisas positivas que os Estados Unidos têm para nos oferecer. A gente perde a oportunidade de importar elementos que seriam, esses sim, elementos que poderiam engrandecer a cultura brasileira e fortalecer o nosso sentimento de identidade. Porque, assim, cultura não é doença, cultura não é uma coisa que você pega. O que a gente precisa ter em relação à cultura brasileira é um sentimento de identidade, a mesma relação que a gente tem com um familiar nosso. Agora, o fato de eu reconhecer que a minha irmã ela tem uma relação que é uma relação especial comigo, não faz eu odiar a minha vizinha, não faz eu odiar a pessoa que mora do outro lado da rua. Muito pelo contrário, faz eu olhar para ela como uma pessoa também que pode me ensinar algo. Então, essa que é a relação que a gente tem que ter com a cultura brasileira, e isso daí é um sintoma de uma cultura madura. É você ter a capacidade de você aprender elementos positivos de outras culturas sem você perder a sua identidade. Isso sempre foi um traço do Brasil, que é uma coisa que recentemente, infelizmente, a gente tem perdido por conta de toda essa degradação intelectual que a gente experiencia no nosso país. Inclusive, quem fala... Ah, pode falar. Pode falar,
professor. É só para. Eu gosto, às vezes, de fazer umas rápidas sínteses, né? Mas, assim, sem querer, claro, dizer que, eu estou aqui resumindo a ideia de todo mundo. Mas, assim, como que o Diego fechou muito bem, né? A primeira fala dele e esse exemplo de vivência, de experiência que ele trouxe. Porque ele começou a fala dele falando que nós estamos sempre entre. Se eu estiver errado, depois você corrige, Diego. Mas sempre entre dois grandes dilemas: entre o viralatismo, né? E a exaltação, né? Ou você né? Você fala mal, você fala bem, enfim, fica entre esses dois mundos, né? E a realidade, a verdade, talvez até, só do ponto de vista filosófico, né, Renzo? A verdade, muitas vezes, ela está no meio termo de tudo isso daí, né? Então, assim, eu posso falar também da minha experiência, assim, quando fui a primeira vez nos Estados Unidos, já fui preparado, né, com tudo de ruim que havia me chegado dos Estados Unidos. Não, porque lá você só vai comer fast food, as pessoas lá são frias, vão te ignorar, vai não sei o que lá. Quando eu chego lá, assim, né, você começa ali aos poucos, vai tateando e de repente você tá vendo ali, pô, mas tem um restaurante na esquina ali que vende comida exatamente como nós temos aqui, né? Ou seja, tem de tudo, desde que você saiba como agir, né? Mas eu tô dizendo isso por quê? Porque a realidade, ela é muito mais complexa, muito mais palpável do que a gente imagina, né? Que é vendido como muito mais próxima, né? Quando você passa a vivenciar aquilo de fato, você ali, né, na sua experiência real, do que simplesmente ir com base no que é vendido, no que é importado, né, o que é transmitido por conta de tudo isso, né? A importância de você estar ali, vivenciando, né? Isso independentemente, inclusive, até de toda essa questão aí. Sim, e tem um intelectual brasileiro, que eu falo bastante nele, que é o Almir de Andrade, né? O Almir de Andrade, ele é um intelectual do Estado Novo, e ele faz exatamente essa separação entre aquilo que a gente pode considerar como civilizatório e cultural. Né? Civilizatório, temos o direito, temos a religião, temos elementos que podem ser considerados para ele como elementos que são perenes, né? São perenes. E a cultura, ela é local. Ela é orgânica, ela vai se desenvolvendo ali singularmente. E é aquilo que vocês estão falando, que o Diego falou. A gente pode pensar alguns elementos de várias culturas aí que existem no mundo e trazer para a gente e fortalecer a nossa. Porque a nossa cultura orgânica, singular, ela já está aqui, ela já pré-existe. Ela já existe com a nação, com a formação do nosso Estado e tudo mais. E é um problema, inclusive, para as nossas instituições, né? Por exemplo, a gente fica importando muitas aí, como você é da área do direito, o professor Jussemar, a gente fica importando leizinhas de fora, né, prerrogativazinhas que não são, que não podem ser aferidas de maneira concreta aqui no Brasil, porque podem trazer problemas para aqui, trazem contradições, inclusive, para a nossa sociedade. Então, a gente tem que também saber dosar esses aspectos aí. E outra coisa, tem gente que acha que os americanos não estudam o Brasil, os americanos não se importam com o Brasil. Muito pelo contrário. Você pega, por exemplo, aqueles brasilianistas. O que são aqueles caras? Aqueles caras são intelectuais americanos que estudam o Brasil, que querem entender o Brasil. Como é que o Brasil funciona? Como é que funciona a sociedade? O que é o povo brasileiro? O que é a cultura? Inclusive, tem bons, e não só americanos, tem bons brasilianistas, inclusive, como aquele Pierre Véger, que é um francês, que o cara, basicamente, ele virou um brasileiro. Né, de tal forma como ele retrata o Brasil nas obras dele, né, até aquele cara, como é o nome dele, o Thomas Skidmore, até esse cara, que pode ter algumas coisas que a gente pode discordar aqui ali, no tocante à questão racial, que ele trata em alguma outra obra dele, mas até ele tem coisa positiva, quando ele está falando do Brasil, quando ele está falando da história do Brasil, quando ele fala da Era Vargas, quando ele fala do regime militar. Então, assim, os brasilianistas são gringos, são americanos, são franceses, são europeus, né, que estudam o Brasil, que interpretam o Brasil, que compreendem o Brasil. Então, isso é uma coisa relevante também, para a gente saber, olha, tem gente aí fora que está estudando o Brasil. Tem um historiador chamado Herbert Klein, que ele, em parceria com um economista brasileiro, acho que é o César Vidal, é o Carlos Vidal, que é um economista. Pô, esse cara tem inúmeros trabalhos sobre o Brasil, cara. Sobre história do agro brasileiro. Pô, é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? É recorrente, o agro brasileiro é importante para o Brasil. Então, assim, o Brasil também é interpretado para quem está lá fora.
essas pessoas, para esses estudiosos, né, que também dão muita importância e valorizam também o Brasil de alguma forma, apesar de alguns comentários errados aqui e acolá, algumas análises impróprias aqui e acolá, mas a gente tem que levar em conta também que o Brasil é levado muito em conta lá fora, ainda mais essa questão científica. Sem contar os nossos físicos, aí o César Lattes, que batia papo com Einstein, sem contar o Pontes de Miranda, da área do direito, aí você que é da área do direito. Pontes de Miranda era um cara que batia de frente com Einstein, né, escrevia ali artigos e textos, que era lido, inclusive, em palestras pelo próprio Einstein. O Einstein, inclusive, recomendou que um dos textos que ele fez, que o Pontes de Miranda escreveu, com objeções à teoria da relatividade geral, fosse a Academia de Ciências lá da Europa fosse avaliado e fosse publicado. Só que, obviamente, como era o Brasil, aquela coisa toda, eles, não, vamos escamotear, não vamos publicar, vamos deixar esse cara de lado. Mas, o Pontes de Miranda era atrevido, Renzo, porque o Pontes de Miranda tem trabalho, inclusive, criticando as interpretações feitas por juristas germânicos alemães do sistema de direito alemão. Ele fazia o cara era barril demais, velho. Ele era muito culto, Pontes de Miranda. Cara, é isso que eu tô falando, Ele falando sobre a interpretação do sistema jurídico brasileiro, lá pegando desde as ordenações manuelinas, ordenações filipinas, o cara vai lá na época das caravelas e faz um trabalho primoroso de análise do sistema, comparando, conhece o sistema jurídico dos Estados Unidos, inglês, alemão, assim, de uma cultura, de um nível realmente de apreensão cultural, que é aquilo que a gente busca. Ele consegue justamente sintetizar isso, um conhecimento profundo da história do Brasil, ele sabe quem ele é, ele sabe da onde que ele é, mas isso não fez com que ele se fechasse nessa coisa Policarpo Quaresma, nessa coisa caricata, nessa coisa, eu só estudo só a síntese da tapioca do interior do Rio Grande do Norte, sabe? É essa coisa que é, infelizmente, uma espécie de uma caricatura do que deveria ser o nacionalismo. O nacionalismo, ele é uma ideologia que reconhece a centralidade da questão nacional, mas que não prega de forma nenhuma nenhum tipo de isolamento, nenhum tipo de ódio a outros países, ainda mais um país como o Brasil, que é uma espécie de um microcosmo de toda a humanidade, onde você encontra gente de todos os cantos do mundo, de todas as matizes, uma verdadeira aquarela civilizacional. Eu acho que essa visão absolutamente tacanha, essa visão tosca de você pensar o nacionalismo como se fosse uma espécie de um paroquialismo nacional, uma coisa contra a qual a gente tem que lutar. Entender que a gente pode, de fato, ganhar muito estabelecendo relações com outros países, outras civilizações, relações econômicas, relações institucionais e, naturalmente, relações culturais. Pode aprender muito com outras culturas. O que me parece um problema, na verdade, é essa narrativa da assim chamada globalização, porque, em tese, a globalização não é um problema. Muito pelo contrário, a globalização, em tese, deveria ser uma oportunidade de a gente aprender mais com outras culturas. Estava aqui o Cristiano, aqui, que fala russo. A gente poderia aprender tanto com essas culturas eurasianas, que a gente acaba conhecendo muito pouco aqui no nosso país. A gente conhece muito pouco até da própria cultura dos países aqui da América do Sul. A gente tem os nossos olhos sempre voltados ali para o Atlântico Norte, né, para os Estados Unidos e para os países da Europa Ocidental. O problema é que essa narrativa da globalização, na verdade, é o inverso do que deveria ser, de fato, a globalização. Porque ela é uma pasteurização de todo o planeta em torno, não da cultura dos Estados Unidos, porque também é um erro. Não é uma pasteurização em torno do jazz americano, não é uma pasteurização em torno do blues americano, em torno da boa literatura americana, mas é uma pasteurização em torno dessa indústria cultural, que é o que de pior os Estados Unidos podem oferecer, que é essa indústria cultural pasteurizada, essa indústria cultural que é construída em torno de modelos que são modelos padronizados, o que é aquilo de mais rebaixado que os americanos podem oferecer. E claro, com a pitada de ideologia woke, né? Tem que ter. Tem que ter uma pitadinha de agenda woke. Ideologia identitária, isso aí vem junto. Eu não vejo problema dentro um pouco desse tema aí, também já puxando um pouquinho para, já que vocês, né, trouxeram o assunto um pouco para a minha área, né, eu não vejo problema na comparação, né, na busca por boas práticas, né, de outros países, né. O Ciro Gomes, ele fala muito sobre isso, né, no campo da economia, inclusive, né. Vamos olhar para os países que alcançaram um determinado ideal, né, ou, sei lá, um determinado êxito, né, conforme, de acordo assim com o nosso olhar ocidental, mas que alcançaram lá um determinado êxito no sentido de
de uma sociedade civilizada, no sentido de se alcançar aí os sonhos e as pretensões individuais, e vamos ver o que dá para a gente poder aproveitar e aprender disso. Né? Isso vale também, vale para a economia, vale para o direito. Né? O problema é quando certas cabeças, né, não tão pensantes, acham que basta você transportar, importar de modo acrítico qualquer questão que funcionou lá, então vai funcionar aqui. Calma lá. Né? Então não é bem assim. Funcionou? Ótimo, mas funcionou por quê? De acordo com quais fatores, de acordo com quais aspectos da realidade daquele local e quais desses fatores nós temos em comum. Então, enfim, eu tinha um professor de Direito Internacional que eu aprendi muito bem isso com ele. Ele falou, olha, é uma coisa até simples, assim, nem é nada, digamos, extraordinário, uma coisa, nossa, que tirou um coelho da cartola. Não, vamos lá, nós temos realidades mais próximas com as quais nós podemos trabalhar. Eu não preciso pegar uma Alemanha, eu não preciso pegar, uma Suíça e querer comparar com ela, considerando que a distância é gritante. Ou mesmo os Estados Unidos, que está aqui na América, porém, lá no norte, está numa outra realidade. Mas nós temos, por exemplo, uma Argentina, temos um Chile, temos Uruguai, porque às vezes a gente esquece que nós estamos inseridos nessa realidade também regional, né? Existem práticas também nesses outros países que muitas das vezes são bem aproveitadas e que podemos, muitas das vezes, também aprender com elas e trazer de forma muito mais segura por conta dessa proximidade, por vezes regional, latino-americano e por aí vai. Né? Eu cheguei a comentar isso. É muito difícil. Só para concluir, achar, né, que basta você comparar, importar, e aí acontecem aberrações. Eu vou citar só um exemplo, né, de aberrações que eu vejo, pelo menos na área jurídica, sobretudo no âmbito criminal. Esse lance, por exemplo, das delações premiadas, que hoje falam delações, né, premiadas, alguns usam de colaboração premiada, tem essas questões aí relacionadas aos termos. Né? Isso vem dos Estados Unidos. Lá eles têm uma tradição no sentido de você fazer uma negociação, uma conciliação e tal, mas veja, o negócio é tão absurdo que um acusado de homicídio, ou, sei lá, um caso de gravíssimo, ele adota e ele permite que aquilo ali seja negociado, né? Aí você vai querer importar isso para o nosso país, né? Enfim, é complicado, né? É muito complicado. E a forma como isso vai ser aplicado, a forma como isso vai ter que ser bem encaixado com o que nós já temos aqui. Então, é por aí, né? Tem que ter muito cuidado com isso e às vezes a intenção é boa, mas o resultado é péssimo e não vai funcionar. Você deu um ótimo exemplo aí. E aquela coisa, eu até citei aqui no começo, quando eu cheguei, que eu falei da questão do latinismo. Né? Eu chamo de latinismo. Eu já vi alguns outros autores usando esse termo, que é exatamente o que você falou, o nosso regionalismo. Né? Nós temos uma literatura muito grande, muito ampla aqui na América do Sul. Né? Se a gente vai na Argentina, a gente encontra um José Engenheiros. Se a gente vai no Uruguai, tem o Henrique Rodó, que é uruguaio, literário uruguaio. A gente vai no México, tem o José Vasconcelos. Então, se você procurar e você pesquisar, você vai encontrar esses elementos. Qual é o elemento que une? Um elemento importante que nos une com os mexicanos. Aquilo que o José Vasconcelos chama de raça. Né? A nossa raça cósmica, a nossa miscigenação. Que é exatamente esse o ponto. Que nos liga com os uruguaios, que vai nos ligar com os mexicanos, vai ter alguma ligação com os argentinos. Esse ponto é muito importante. E uma coisa interessante é que a minha área de história... A Constituição mexicana, inclusive, né, foi a parte do aspecto social do direito, né, a ideia de uma Constituição social. Uma Constituição social. Que é uma coisa da igreja, inclusive, né? É uma coisa da igreja católica, aquela coisa da doutrina social da igreja. Por conta dos mexicanos também tem a sua formação católica, então também tem essa influência aqui no Brasil. Engraçado porque a gente está falando aí da questão do elemento estrangeiro no Brasil, mas a minha área de história, o primeiro historiador, pelo menos um dos fundadores da historiografia brasileira, não era nem português, né? Era o Robert Sutter. Era o Robert Sutter, não era nem o Voyagem. O Voyagem já é uma segunda geração. O Robert Sutter é um cara que é britânico.
Mas ele era tão apaixonado pelo Brasil, ele gostava tanto do Brasil, que ele desenvolveu uma historiografia aqui do Brasil. Não significa que não tínhamos tratados, como Tratado Descritivo do Brasil, lá do Gabriel Soares de Souza, que já traz ali um tratado e tal, descrevendo o Brasil. Mas uma historiografia, olha só como isso é interessante, fundado por um cara que não era brasileiro. Aí depois vem o que o Diego falou, aí depois vem o Vaiagem, aí depois vem toda uma geração gigante de historiadores brilhantes, que aí já são brasileiros, já são... e o Vaiagem, inclusive, era descendente, né? Era a mãe, o pai dele, se não me engano, era alemão. Ou seja, ele já tinha essa coisa daquela imigração ali, que já no final do século XIX, início do século XX, né? Muitos alemães, inclusive, que ajudaram, Blumenau e tanta gente importante aí, que ajudou a criar, né, a desenvolver o Brasil também, no sul do Brasil também é importante. E não só no sul, né? Porque, por exemplo, aqueles naturalistas alemães que vieram, inclusive alguns trazidos pela própria Leopoldina Carolina, como o Spix, o Van Martius, inclusive o Von Martius, ele foi o responsável pela popularização na Europa do trabalho de um naturalista, um grande naturalista brasileiro, que era o Arruda da Câmara, né? Inclusive foi ele que foi o responsável pelo batismo da planta, que hoje em dia a gente conhece como arruda, em homenagem ao Manuel Arruda da Câmara, que é um grande naturalista brasileiro, ali se eu não estou enganado, ele era paraibano, grande Arruda da Câmara. Então, essas relações, quando realizadas em proveito da coletividade nacional, são extremamente positivas. A gente tem que buscar extrair de todos os países com os quais a gente tiver relação aquilo que esses países têm de melhor. Eu não vejo nenhum problema, por exemplo, que você busque fazer esse tipo de comparação, como o próprio professor Jusemar falou, como ele disse muito bem, desde que isso não caia naquilo que um grande sociólogo brasileiro, que era o Alberto Guerreiro Ramos, chamava de paroquialismo de hipercorreção, que é essa coisa de você copiar de uma maneira em que você é mais realista do que o rei. Você quer ser mais americaninho do que o americano, você quer ser mais europeu do que o próprio europeu. Então você copia o negócio e você copia de uma maneira radical, você copia de uma maneira exacerbada, que é fundamentalmente aquilo que a gente tem no âmbito da economia. Vão os nossos economistas em formação, vão lá para Chicago para fazer o seu doutorado, fazer um doutoradozinho sanduíche, uma maravilha dessas. Eles chegam lá, aprendem aquelas teoriazinhas bonitinhas, tudo encaixotado, tudo direitinho, e trazem para cá sem nenhuma preocupação de fazer, de fato, uma filtragem dessas ideias. Não é que você não possa aprender coisas positivas com esses economistas, não. Eu acho que pode, sim. Eu acho que até no próprio liberalismo tradicional tem coisa positiva que você pode aprender. O problema é você pegar isso e você simplesmente jogar aqui de paraquedas, sem uma preocupação de você entender o que é o Brasil, o que é a realidade brasileira, o que é a realidade cultural do país, o que é a história do país, quais são as relações geopolíticas que o Brasil tem com outros países, qual é o nível de desenvolvimento atual do país, que os próprios Estados Unidos, durante o seu próprio período de desenvolvimento, eles não aplicavam essas ideias que hoje em dia eles vendem. Uma grande parte da teoria do protecionismo foi desenvolvida nos Estados Unidos. Qualquer livro que fala sobre protecionismo vai sempre fazer menção aos grandes protecionistas do Partido Republicano dos Estados Unidos, como Alexander Hamilton, como Henry Carey, como tal de, acho que é William Bradford. Tem uma infinidade de pensadores e políticos americanos que desenvolveram a própria metodologia de aplicação das ideias protecionistas de uma forma muito eficiente. Tanto é que os Estados Unidos foram um grande fenômeno de desenvolvimento no século XIX. Então, o problema é esse. O problema é essa apropriação inculta, essa apropriação mimetizante do cara que quer pura e simplesmente papagaiar as formas de ser estrangeiras, assim como faziam os nossos liberais da República Velha, que destruíram um patrimônio histórico absolutamente suntuoso que tinha ali no Rio de Janeiro, que era ali no Morro do Castelo, com o Hospital São Zacarias, um complexo religioso histórico, destruíram, terraplanaram aquilo para fazer uma avenida, que é a Avenida Nacional, hoje em dia a Avenida Rio Branco, pura e simplesmente para poder copiar as avenidas parisienses. Aí fizeram, inclusive, parte significativa das construções que ficavam ali na beira da avenida, fazendo aquela eirazinha que utilizavam para poder fazer a descaída da neve. Isso no Rio de Janeiro, onde a temperatura média é 45 graus durante o ano inteiro. Então, isso daí que é essa mimetização tosca, isso que é o paroquialismo de hipercorreção. É a pessoa inculta que vai para fora do Brasil e acha que esses trejeitos, que essas superficialidades e, às vezes, elementos que não tem nada a ver com o progresso ou com o fracasso de uma nação, como, por exemplo, alguns elementos culturais, alguns elementos raciais, elementos climáticos, pegam esses elementos e querem simplesmente importar para cá para o Brasil como se isso daí fosse uma mágica,
como se fosse uma espécie de um pó de pirim-pim-pim que você vai jogar no país e vai fazer com que o país se desenvolva de uma maneira completamente mágica, de uma maneira completamente surreal. Agora, só um comentário aqui, excelente, viu, Diego? Excelente aí. Agora, só um comentário, teve um comentário de um dos nossos ouvintes aqui, o Luiz Carlos, acho que eu trouxe o Ciro Gomes, e vieram algumas reações aí nos comentários, né? Normal, isso é natural, né? Mas ele disse assim, ó, se até puderem destacar aí o comentário dele, né? O problema do Ciro Gomes é a mesma adoração ao dólar, e ele não consegue ver a economia fora do dólar. A questão não é que o Ciro tem adoração ao dólar, não vou defender o Ciro aqui não, mas assim, a minha percepção é que, assim, como que nós ficamos livres disso, né? A frase icônica do Ciro, a frase que inclusive exala ou traz essa referência ao dólar, é a do como que é? Pão é trigo e trigo é dólar. Essa frase é famosa, né, icônica entre os ciristas, a militância do PDT e todos os desenvolvimentistas. Mas por que ele usa isso? É para mostrar a realidade, infelizmente, da nossa economia. A nossa economia é dolarizada. Isso não é uma escolha. Não é uma escolha e nem uma questão de adoração. Infelizmente, é o fato de nós termos uma ausência de uma indústria nacional, é o fato de nós termos uma política petrolífera dependente do dólar. É a moeda que circula no mundo, né? E o problema é nós ficarmos reféns disso. A crítica do Ciro é nesse sentido, né? A nossa economia está atrelada de forma exagerada, e não deveria, ao dólar. Essa é a questão. Agora, as análises do Ciro, elas acabam tendo que passar por isso, e a crítica dele acaba sendo essa, para ver se, né, se em algum momento, se algum dia se cria, né, ou se possamos fortalecer ou criar mais uma força, como até no começo teve do Plano Real, né, da nossa moeda, para ela ficar menos dolarizada. Tenho certeza que se um dia a gente chegar ou alcançar esse ideal, a gente não vai ficar falando de dólar, não vai, óbvio, né? Não vai precisar chegar nisso. Sim, né? sim. Mas e beleza, o poder de liquidez o poder de liquidez do dólar é muito forte ainda hoje, né? Então é bem difícil você conseguir essa desindexação do âmbito cambial, do ponto de vista das relações macroeconômicas, é um negócio difícil. A gente vai ter realmente que penar muito aí. E no final das contas, a moeda, ela reflete aquilo que é a realidade econômica. Bem ou mal, apesar de toda a decadência dos Estados Unidos, o que a gente tem ainda hoje é que os Estados Unidos ainda são uma potência econômica. E não são apenas uma potência econômica, são uma potência política, são uma potência cultural. Nesse aspecto, por exemplo, os Estados Unidos ainda estão completamente sem nenhum tipo de rivalidade. Nem a China, nem a Rússia oferecem nenhum tipo de antagonismo no âmbito cultural. E a moeda também tem esse elemento cultural, que a moeda é fiduciária, ela está baseada na confiança que as pessoas têm naquela moeda. Então, com certeza, um brasileiro que sofre essa gavagem de cultura made in USA, obviamente ele vai ter muito mais confiança no dólar do que na moeda da China ou na moeda da Rússia. Então esse é um processo lento, é um processo complexo, que não abre margem para esse tipo de radicalismo, esse tipo de fanatismo, porque, por exemplo, a gente depende em grande medida na nossa balança comercial das exportações que a gente realiza, especialmente através do agronegócio. São exportações realizadas em dólar. Então você vai desdolarizar a economia do Brasil, e o que vai fazer com a soja brasileira, com o milho brasileiro, com o algodão brasileiro? E o Brasil, num certo sentido, ele também tem uma relação, por assim dizer, claro que numa proporção muito diferente, com países vizinhos, de também ele exportar a sua moeda como reserva de valor. Por exemplo, você sai do Brasil, você vai no Paraguai, você vai na Argentina, é muito comum você ver a utilização de real. Inclusive, se você vai lá naquela região de Foz do Iguaçu, ali, Cidade del Este, o pessoal aceita até Pix. Tem conta brasileira, conta no Itaú, conta no Bradesco. Então, mas isso, por que isso acontece? Isso acontece por quê? Porque a penetração da economia brasileira nesses países é uma realidade. Então as pessoas aceitam o real, não é porque gostam do Brasil, gostam lá do mico-leão dourado que tem atrás da nota, não é por causa disso. Eles aceitam a moeda brasileira porque, de fato, existe uma presença suficientemente grande da economia brasileira naquela região a ponto de o real se tornar reserva de valor. É por causa disso que se aceita, porque a pessoa sabe que se ele aceitar o real, vai poder depois comprar alguma outra coisa com aquela moeda. Então, eu sou também uma pessoa extremamente simpática a esse processo de desdolarização.
Eu acho que especialmente depois da crise de Bretton Woods, lá no governo Nixon, esse sistema que a gente tem, ele é um sistema absolutamente perverso e que dá uma série de atipias que são muito mal utilizadas pelos Estados Unidos. Agora, a gente precisa defender isso de uma maneira ponderada, de uma maneira serena, sem maluquice, sem doideira e sem querer ficar incitando as pessoas a acharem que isso é uma coisa que dá para se resolver no estalar de dedos. Que você vai colocar um presidente ou um ministro da Fazenda lá que o cara vai, não quero mais o dólar não, vou me embora, não aceita-se mais dólar, o cara vai dar uma canetada lá e com essa canetada ele vai impedir que haja a circulação de dólares aqui dentro da economia. Inclusive já teve situações na história que acho que aquele ditador de Uganda, acho que é o Idi Amin. Porra, a economia de Uganda, é um exemplo, a economia de Uganda toda era baseada na produção de bens ali e tudo mais, feita por indianos. Aí o que ele fez? Ele expulsou todos os indianos do país, a economia de Uganda quebrou. Você vê que de imediato, ele assina um decreto aí, expulsa todo mundo, quebrou. Você vê como é que a economia, a gente chama muitas vezes de economia política. Mas a economia, meu amigo, é uma coisa complexa. Não adianta só você tomar certas medidas. A gente, aqui os nacionalistas aqui, a gente é cético no que tange a questão da economia, de mercado, né? A gente aqui não é nenhum anarcocapitalista que acha que, eu vou tomar medida A num quadradozinho lógico, vai dar B. O mundo não funciona assim, né? Peraí. Eu quase fiz esse rapaz infartar quando eu discuti com ele. Você debateu com ele? Já debati com ele no Twitter, já no Space. Eu já cheguei a debater com ele também, só que não foi, que eu me perdi aqui? Num grupo, inclusive. Quem que foi, pessoal? É um cidadão chamado Miorim. É o ANCAP lá, o gordinho ANCAP? Que participou agora do debate com o Rubão, não foi? Eu conheci ele por ali. Não, eu conheço ele já mais de um tempinho aí. Gabriel, mas você também, cara, você não tem um que você não treta, né, cara? Também, pelo amor de Deus. Não, mas o cara é terrível. Mas com esse aí... Não tem condição. Tô falando aqui porque de vez em quando eu e o Gabriel temos umas tretas lá também, mas faz parte. Não, mas o Miorim, eu fiquei com medo. Tava eu e acho que era o Lobo, né? E a gente discutindo lá com ele. Bicho, o cara tá quase infartando. Falei, calma, cara, segura aí o coração, porra. Não vou estatizar a sua família, não, cara. Fica tranquilo. Né? Respira um pouco, vem tranquilo. Pessoal, eu vou, infelizmente, a conversa tá excelente, como o pessoal falou, e tá muito boa, mas, infelizmente, o meu horário aqui tá meio corrido, né? Vou ter que dar atenção aqui daqui a pouquinho para a namorada, então você já sabe como é que é finalzinho de tarde, né? Mas, foi muito bom, foi excelente, é muito bom que a gente vai... Assim, incrível como que os temas vão caminhando, acho que o Miguel até estava comentando aqui, né, nos bastidores, né, os temas são variados e vão caminhando, a gente vai aprofundando. Eu espero que possamos, né, ter outras oportunidades, estaremos juntos aí, podem contar comigo sempre, tá bom? E vou sugerir aí, se o pessoal quiser também seguir lá no canal, meu canalzinho, ele tá bem no começo, incrivelmente, coincidentemente ou não, hoje dia 7 de setembro, estou fazendo 2 meses que eu comecei a ter consistência lá no canal, publicando vídeos toda semana, entre 2 e 3 vídeos. Aquela live lá dos bilionários, se você quiser, a gente pode fazer lá. Vamos combinar. Se você quiser, a gente pode fazer lá, ou pode fazer aqui, você sabe. Aí é vocês que mandam. Estarei aqui à disposição, mas fica aqui o meu convite para quem quiser, então, conhecer lá, e estamos começando, né? Começando a ter aí um caminho aí no nosso trabalho, fala um pouquinho de filosofia, um pouquinho de política e o direito, esses assuntos aí em torno deles que giram lá. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí a todos, o pessoal também dos comentários, que trouxe a audiência. E vamos juntos aí, vamos pensar no Brasil, vamos pensar no nosso futuro, tentar pensar nos rumos, né, certos aí que nós precisamos urgentemente tomar. Às vezes eu estou com a barra da esperança meio reduzida, mas são momentos como esses aqui, encontrando e conhecendo pessoas e grandes pensadores como vocês, que faz essa esperança aumentar um pouquinho e renovar aí, né, as nossas ideias no futuro. Muito obrigado aí para você. Mais uma vez. Valeu, professor. Abraço para o senhor. O brasileiro é a esperança viva, né? O brasileiro é a esperança viva. O brasileiro é a própria esperança, porra. Não tem como não ser.
Pô, todo dia a gente tá Esperança do a mundo. esperança em algo melhor. É isso. O brasileiro é a esperança encarnada. É. Não tem Não como dá para ser. desanimar, né? Não dá para desanimar. São É, não tem fases, como. né? Que vão aqui, mas é isso. Muito obrigado, então. Boa tarde, Valeu. tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Como diz o comandante, fé no Brasil sempre, né? Exatamente. Exato.